Boa noite, tudo bem? Sou Tânia Moraes, um jurista brasileiro. Eu não costumo fazer vídeos à noite aqui, onde eu estou agora, né? Que é a varanda aqui do meu apartamento, né? Muito simplesinho meu apartamento, né? Um apartamento humilde mesmo. Mas eu gosto muito de ficar aqui, sabe? Refletindo, né? E pensando nas coisas. Eu tava vendo um vídeo meu sobre anarquia, né? Eu escrevi, dissertei, enfrentei esse tema várias vezes, né? Da anarquia, do anarquismo, né? Eu li muita coisa também, né? De Proudhon principalmente, mas também dos anarquistas russos, né? Bakunin, Kropotkin. A gente tem que esquecer um pouco aquele radicalismo, vamos dizer, de chegar à violência, né? E tudo para ter algum direito, né? O radicalismo exacerbado que teve naqueles tempos mesmo, né? No movimento operário anarquista, né? Você tinha manifestações de revolta mesmo, né? Às vezes até tinha problemas sérios, né? Em relação a isso. Mas o que se queria justamente era dizer não, né? O que a gente captou nesse momento aqui da vivência prática da gente, a gente captou, né? Que é o dizer não, né? O dizer não ao quê? A um determinado tipo de governo, né? Que quer exercer algum tipo de governo sobre nós, né? Muitas declarações foram feitas, né, em nome do anarquismo, declarações muito fortes, né? Até, né? Do próprio Proudhon, né? Que ele fala que do governo, né? Quando alguém fala de governo, ele faz pergunta sobre o governo, ele fala de que o governo, qualquer governo de homens que se apresente sobre ele é injusto e ele acha ilegal, né? O governo dos homens, né? Sobre os homens, né? Da maneira que era exercido naquele tempo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o governo como um todo talvez seja uma necessidade da própria sociedade, né? E da própria história, né? Que a história tenha feito esse movimento todo para chegarmos até hoje, né? E termos necessidade de algum tipo de governo ainda, né? Pode ser que migremos para um tipo de vivência que não precisa mais de governo, né? As pessoas se autogovernem, né? O que nós queremos, né? Justamente a coisa da soberania da pessoa, né? A pessoa ter a sua soberania, né? Muito mais do que um país ser soberano, a pessoa conquistar a sua soberania, né? É o grande desafio, né? Das nossas ideias é chegar a esse ponto, né? E seria mais a longo prazo, né? Essa coisa não aconteceria de imediato mesmo, não, né? Mas o rumo que se quer chegar é justamente esse, né? Da autonomia da pessoa, né? Da soberania da pessoa, né? Da soberania justamente por conta da dignidade da pessoa humana, né? De um leque de direitos muito vasto, né? Que você tem hoje, né? Hoje você tem muitos direitos, né? Direitos consagrados em tratados internacionais, até em normas constitucionais mesmo, né? Em jurisprudência, né? Muitos países usam o sistema de jurisprudência, né? Também tem jurisprudência consagrando alguns direitos, né? Alguns julgados de alguns tribunais consagrando novos direitos, né? Também isso é uma coisa muito boa, né? De se ver, né? Eu acho que o anarquismo, a gente transportando aquelas ideias todas daquele tempo, que era um tempo tão rudimentar ainda, né, da política, mas mesmo assim você vê que tem uma série de ideias, né, que ainda hoje são novas, né, assim, do ponto de vista da criação, né, de alguns modelos, né. Ele não propõe exatamente modelos, né, ele fazia uma crítica mais ampla, né, uma coisa de filósofo mesmo, Proudhon, de economista também, né? Porque tinha algumas teorias econômicas, a questão do banco, os bancos também, ele falava, né, sobre os bancos, né, que poderiam chegar a ser praticamente inofensivos, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu, né? A gente teve do tempo de Proudhon para cá, 1800 meados de 1800 para cá, a gente teve uma escalada, né, da progressão do lucro, né? E das riquezas todas, né? E teve mais concentração ainda, né? A gente ainda viu um fenômeno de concentração forte, né?
Eu vi numa notícia, eu quero crer que seja falsa, mas tem tudo para não ser. Que dizia justamente que a cada 26 minutos surge um bilionário no mundo. Né? Eu não sei como, né? Porque eu faço de tudo e não viro bilionário. Mas as pessoas estão virando bilionárias, né? É um fenômeno mesmo, né? As pessoas lançando as mais diversas coisas, né? Em forma de produtos mesmo, né? E vendendo, né? Assim, se tornando bilionários por uma ideia, por uma empresa, por um empreendimento, né? Por um determinado investimento que fez bem, né? E conseguiu, enfim, é uma coisa impressionante desse modelo, né, que a gente tem hoje de economia, né? Enquanto existe do outro lado, né, muita gente ainda em processo de fome, né? Eu vi isso, uma cena horrível. Tem uma criança, né? Uma criança cheia de moscas, né? Sobre a boca da criança, a criança se alimentando e muitas moscas. Uma pessoa que acho que fazia a sanitização da criança, raspando o cabelinho da criança, né? Para não criar mosca ali e não fazer uma ferida e de repente as moscas criarem uma doença, né, na criança. Coisa dantesca, né, de se ver. Nesse mundo de hoje ainda tem isso, né? Enquanto tem num lado um cara se tornando bilionário, né? Concentrando riqueza, tem gente passando necessidade, né? As moscas em cima da pessoa. Meu Deus do céu, coisa horrível. Me deu uma agonia tão grande aquilo ali que eu fiquei sem acreditar que aquilo existia no meu planeta, né? Então, como é que se diz? O anarquismo é pra gente dizer não a esse tipo de coisa, né? A gente dizer não a essa coisa que aparece como se fosse uma coisa natural da humanidade, né? Ter cada vez mais bilionários e cada vez mais gente pobre, né? Parece uma coisa que não pode ter, não fecha, a lógica não fecha, né? Se tem cada vez mais gente rica, deveria todos estarem mais ricos, né? Também, né? Por que não? Né? Porque só uma determinada camada da população ou alguém, enfim, eu acho que é injusto, né? É injusto, assim, tendo tanta pobreza, né? Acho que deveria haver um índice de contribuição maior das riquezas, e circulação das riquezas também, né? Principalmente entre os países mais pobres, né? Os países ditos periféricos, né? Hoje, né? Os países mais pobres que têm populações menores, né? Que têm até mais facilidades até de resolver algumas questões, alguns problemas, né? É um país com 40 milhões de habitantes até. Eu acho que dá para resolver muito facilmente o problema do crime, né? Alguns não, né? Alguns não. Mas os países menores, eles têm mais facilidade, né? De mobilizar-se também. Então, eu queria deixar essa mensagem, né? A mensagem do anarquismo desse século XXI, né? Porque eles pensaram os nomes todos do anarquismo. Até o anarcopunk, eles fizeram uma ideologia também anarcopunk, que não tem nada a ver com anarcopunk mesmo. É com o que é anarco e com o que é postura punk, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O punk se aproveitou um pouco do anarquismo para poder lançar, vamos dizer, um produto, né? Que foi o produto ideológico, político e filosófico daquele tempo, né? Dos anos 70 principalmente, né? Eu falo isso do Sex Pistols mesmo, que lançou aquela música Narkin OK, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, né? Mas o punk não tem nada a ver com o anarquismo, né? Não tem nada a ver com o anarquismo, não. O punk é outra coisa, né? Tem muito a ver, não. O movimento punk, né? Mas, assim, esse anarquismo que a gente estuda, né, hoje, e que desenvolveu até por uma necessidade de pensar alguma coisa negando, né, mesmo os preços, as coisas indesculpáveis até que o ser humano faz um com o outro, né, um para o outro, né, a gente chega a esse anarquismo desse do século XXI, né? Que prevê uma série de transformações, né? Que quer priorizar uma série de transformações da sociedade muito
da, da vontade que as pessoas que se dizem anarquistas, né? Mesmo, que têm coragem de dizer que são anarquistas, que defendem algum ponto de vista anarquista hoje, né? Eu acho que elas dizem todos nesse sentido, né? De negarem as coisas ruins, né? As vivências ruins que a sociedade proporciona, né? E procurar, a partir da negação, que é a destruição verdadeiramente dessa coisa, né? Que é ruim, construir uma coisa boa, né? É mais ou menos isso que esse anarquismo é muito simples, né? Muito simples mesmo. Uma maneira que eu pensei tem tudo a ver com os antigos também, né? Eles não previam justamente que o anarquismo se tornasse uma coisa tão fácil, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista da lógica, né? Vamos dizer assim, né? Que chegasse a uma coisa tão simples e razoável assim, né? O ponto de vista anarquista atual, né? É isso que eu digo. Mas se torna uma coisa moderada, né? Moderadamente falando, não morna, né? Não morna, mas uma coisa moderada, de ideias mesmo, né? Tem uma certa escola, né? De pensamento, uma coisa mais ou menos desenhada, né? Também do ponto de vista dos ideais, né, que são comuns, né, a uma determinada geração também. Tem a ver com a cultura, né, também. A gente não pode deixar de dizer que aquela música que eu me referi criticando há pouco dos Sex Pistols, né, tem tudo a ver com isso também, né, porque despertou para nós a coisa do anarquismo, né, que a gente não tinha nem em mente o que seria anarquista, o que seria anarquismo. E ainda mais a aplicação desse conteúdo no momento presente, né? A gente não tinha essa coisa de pensar dessa maneira, né? E chegou-se a isso, né? Chegou-se a pensar isso, né? É interessante. Do ponto de vista da possibilidade política, né? E de mais uma corrente política, uma teoria política, vamos dizer assim, é bem interessante, né? Eu acho que a gente não pode deixar de estudar mais, né, o anarquismo, especialmente o que pensaram essas pessoas que falaram de anarquismo, né? E que falam de anarquismo até hoje, né? Que fazem as pessoas pensarem até hoje, né? Que são as referências, né, que nós temos de anarquismo. Principalmente Proudhon, né? Proudhon se tornou um amigo que eu fiz no céu, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ele deixou muita coisa importante, né, para, vamos dizer assim, fundar uma teoria política, uma, uma, uma maneira de pensar política, né? Acho que ele, não sei porque apagou aqui, ficou mais escuro. Eu tô falando, mas tô voltando ao mesmo ponto, né, de falar de Proudhon e tudo. Eu acho que eu não vou divulgar esse vídeo não, vai ficar restritozinho aqui. Enfim, é isso aí.